Pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de física, que hoje nós vamos comentar sobre calorimetria e propagação de calor, beleza? Vai ser uma aula bem tranquila, uma aula bem disposta, com aplicabilidades no nosso cotidiano, tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai estar relacionando o que? Calorimetria e propagação de calor. Então vamos lá, pessoal. Calorimetria. Então, metria é medida, calor, medida do calor, né? Então nós vamos definir alguns conceitos aí de calorimetria e propagação. Vamos lá, quais são os objetos do conhecimento hoje, né? O que nós vamos ver aí com nossos objetos do conhecimento? Troca de calor, necessidades energéticas das substâncias, equilíbrio térmico, mecanismo de transferência de calor e radiação térmica. É isso que nós vamos ver hoje, viu, gente? Hoje é o assunto aí. Nós vamos estar vendo as habilidades 22, 23, né? E aí vamos lá. Primeiro, eu gosto muito dessa figura para a gente começar aí. Olha aí o que acontece. O que acontece quando jogamos água quente no ar gelado? Olha, eu peguei um ar quente, né? Peguei lá meu ar quente e joguei, né? Minha água, ar quente, ó. Peguei minha água quente e joguei no ar gelado. Olha para vocês verem, pessoal, perceber que ocorreu o quê? A transformação de líquido para sólido, virou neve, né? Virou bloquinhos de neve, que é uma ideia de sólidos. Então a figura, o que mostra aí? A água quente lançada no ar, onde a temperatura alcançou menos 30 graus Celsius em janeiro de 2019. Isso lá na China. Imagine, gente, menos 30 graus Celsius. O que ia acontecer com essa relação aí Hoje nós vamos aprender também a ideia de conceitos de calor e frio. Fisicamente não existe frio, tá? Nós vamos estudar que fisicamente não existe frio. Então, é um fenômeno que ocorre. É o mesmo fenômeno quando as temperaturas estão baixas, não a essa temperatura. Quando você fala, sai vapor pela boca, né? Fumacinha, como as crianças falam. Ah, tá saindo fumaça pela minha boca, né? Isso aí é um dos fenômenos, porque a temperatura do seu corpo é 36 graus Celsius. E se o ambiente estiver mais baixo que isso, você vai ver uma transformação aí. Então, pessoal, para aprender um pouco, o que nós temos? O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que podemos definir a grandeza calor como energia térmica trocada entre dois corpos com diferentes temperaturas. Então, só há troca de calor se houver diferenças entre gente? Temperaturas. Então, calor é uma energia térmica. Calor vai ser minha energia térmica que vai ser trocada devido ao a diferenças de temperatura. Tudo tranquilo? Então, nós já sabemos que para trocar calor é necessário que tenha uma diferença de temperatura. Professor, e se não houver diferença de temperatura? Se não existir diferença de temperatura, então não há troca de calor. Então é necessário que eu tenha um corpo quente e um corpo frio. Ou, com outras palavras, é necessário que um corpo que tenha maior temperatura, nesse caso é o corpo quente, e que tenha um corpo de menor temperatura, que nesse caso é o corpo frio, né? Então, tá aí. Então nós podemos dizer
o que? Podemos dizer, podemos definir que a grandeza calor como uma energia térmica trocada entre os corpos devido ao que? A diferentes temperaturas. Vamos continuar aí. Então, ele me traz isso aí claramente, ó. Ele me traz isso claramente, que eu tenho um corpo que cede calor e o outro corpo que o que? Recebe calor. O fato que o corpo que cede calor, ele tem uma maior o que? Ele vai ter o que? Uma maior temperatura. E o corpo que absorve calor ou recebe calor, ele vai ter o que? Uma menor temperatura. Uma menor temperatura. Então, eu vou ter corpos que vão ter maiores temperaturas, então eles vão ceder calor, e corpos que vão ter menor temperatura que vão receber calor. É por isso que o calor é uma energia que eu posso até chamar, é uma energia em trânsito, que sempre se desloca de quem para quem? Da maior temperatura para quem? Para a menor. Então, o calor, ele é uma energia em trânsito que sempre vai se deslocar da maior temperatura para menor. Tudo tranquilo aí, gente? Tudo beleza? Tudo joinha? Vocês estão aí quietinhos? Alguma dúvida com isso? Então, o conceito de sentir frio não existe, tá? Quando você sente frio, é porque você está perdendo calor. Então, o conceito fisicamente, né? Vou falar bem assim, o conceito fisicamente de sentir frio não existe. É quando você está perdendo calor, né? Quanto há perca de calor. Se há perca de calor, nós vamos ter aí várias situaçõezinhas, né? Primeira coisa, eu posso ter um sistema termicamente isolado. Se é um sistema termicamente isolado, não há perca de calor para o ambiente ou para o meio. Ele dá alguns exemplos aí, não vamos aprofundar nisso. E aí, o que nós temos aí? Nós temos as unidades, que isso é interessante você ver essa ideia de unidades, porque te ajuda bastante. Como calor é uma energia, nós já sabemos que calor é o quê? É energia. Calor é energia. E energia, a unidade de energia é joules. Mas aqui na calorimetria, nós vamos usar calorias, tá? Nós vamos usar calorias de cal, né? Calorias. Ah, professor, o senhor está querendo dizer que essa calorias é a mesma do alimento? Quilocalorias? Sim. Quilocalorias. Na hora que eu leio lá as instruções nutricionais de qualquer alimento, aparece lá o nosso quilocaloria. E o que é isso, professor? Quilocaloria. O quilocaloria é uma energia, nesse caso em trânsito, né? É o calor que vai sair de quem? Da maior temperatura para menor. E lembrando que uma caloria é igual a 4,1868 joules. Na verdade, quando se fala em livros didáticos, a caloria vai ser aproximadamente 4,2 joules. Ah, professor, eu preciso lembrar disso? Não. Muito das vezes, as questões dos vestibulares e principalmente da UNEB, ele traz esses valores aí. Tudo bem? Tudo tranquilo, galera? Tudo bem? Gostaria de ouvir a voz de vocês. Cadê vocês? Então,
Muito bem, Marcos. Qualquer dúvida, Josiane, Marcos, Karen, Maísa, qualquer dúvida é só questionar aí, tá bom? Então, e aí eu gosto muito. Oi? Oi? Alguém falou? Eu gosto muito de comparar isso no nosso cotidiano, certo? No nosso cotidiano. Então nós temos aí agora a ideia de capacidade térmica, né? A capacidade térmica. Gente, a capacidade térmica está relacionada no quê? Vamos lá. Só vou riscar e depois nós vamos interpretar bem. A capacidade térmica, também conhecida como capacidade calorífica, é esse C maiúsculo. Então, o C maiúsculo é a capacidade calorífica. Relaciona a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo com a correspondente variação de temperatura. Então, existem elementos que, ao absorver ou fornecer calor, varia a temperatura. Isso se dá a dois motivos. Um primeiro motivo é por causa da capacidade térmica. Tem substâncias que, lógico, se são substâncias diferentes, vão ter capacidades térmicas diferentes, tá bom? Se são substâncias diferentes, vão ter capacidades térmicas diferentes. E a capacidade relaciona o quê? A quantidade de calor por a variação de quem? Razão. A razão, quando eu falo razão, gente, é quando eu relaciono, razão é uma divisão. Matematizando isso, colocando isso na matemática, o que eu vou ter? A quantidade de calor, o que vai ser a nossa quantidade de calor? A quantidade de calor vai ser a razão de quem? Do calor, que é esse Q. Lembrando que esse calor pode ser de uma substância que forneceu ou absorveu, tá? E o delta θ é o quê? O que é o nosso delta θ? É quem? A variação de temperatura. Então, quando se fala de capacidade calorífica, quando eu estou falando de capacidade calorífica, eu estou falando de quê? Da razão da quantidade de calor pela variação de temperatura, certo? Pela razão desses dois. Então, isso vai estar relacionado à capacidade que o corpo tem de absorver calor e variar a temperatura, certo? Então, fornece temperatura a um corpo. Ao fornece temperatura a um corpo. Não tem como fornecer temperatura no corpo, hein? Fornece calor a um corpo. O que vai mudar? A temperatura. Vai variar a temperatura. Então, ao fornecer calor a um corpo, varia a temperatura, isso é a capacidade calorífica ou capacidade térmica. Então, tem substâncias que têm mais capacidade térmica, ou melhor, absorve mais calor, certo? E varia menos a temperatura, tá? Esses corpos têm maior capacidade térmica. Então, quanto ele absorve mais calor e varia menos a temperatura, isso quer dizer que a capacidade térmica desse corpo é grande. Mas não só a capacidade térmica influencia, gente. O que mais influencia também é chamado calor específico. O calor específico de um corpo ou de uma substância. Basicamente, a capacidade térmica do corpo.
e o calor específico é da substância que o corpo é feito. Então lá, o que é o nosso calor específico? O calor específico, ele vai estar relacionado e é específico da substância. Vamos ver lá, do outro lado, o que ele vai me falar? É chamado de calor específico quanto caracteriza o quê? Quanto caracteriza o quê? A relação entre a capacidade térmica e a massa. Então, a capacidade térmica é o do corpo, o calor específico é da substância, certo? Então, o calor específico pode ser definido como o quê? A capacidade térmica por unidade de massa. Olha lá, que conceito legal, ó. O que é capacidade, o calor específico, nosso calor específico, podemos defini-la como a capacidade térmica por unidade de massa. Esse Czinho. Isto é calor específico. Vamos usar um exemplo isso no cotidiano nosso, gente. Isso aí no nosso cotidiano é mais fácil de entender. Nós vamos lá agora, todos nós, vamos lá para o Rodeadouro, certo? Saímos daqui meio-dia, chegamos lá no Rodeadouro. Chegando lá no Rodeadouro, nós temos a seguinte situação. A areia está quente e a água do rio está fria. Por quê? Por que que isso acontece, hein, gente? Por que que isso acontece? A água está fria e a areia quente. Alguém sabe? Porque a água tem temperatura elevada. É uma coisa assim, professor. Não sei como falar, mas eu sei. Ellen, é justamente, não é nem temperatura. A gente sempre gosta de começar a relacionar as coisas por temperatura. Na verdade, é por causa do calor específico, tá? Da substância. Cada substância tem um calor específico. Então, a água tem um calor específico, a areia tem um calor específico. E é fato que o calor específico está relacionado à capacidade térmica. No caso da areia, ela tem uma capacidade térmica alta ou baixa? O que vocês acham? A capacidade térmica. Epa, todo mundo pensa que é alta. Por que que é alta, hein, Marcos? Por que esquenta mais rápido a areia, não? Como é? Porque ela esquenta mais rápido quando tipo, tá no sol ali, qualquer solzinho que dá, a areia tá quente, né? Mas aí, é a variação de temperatura, né? Não é que ela esquenta mais rápido, ocorre uma variação de temperatura maior, não é isso? Se ocorre uma variação de temperatura maior, o que vai acontecer? Eu vou até voltar lá, ó. Vai acontecer o quê? Se eu tenho uma variação de temperatura maior, cadê? Maior a variação de temperatura, menor a capacidade térmica. Certo? Maior a variação de temperatura, menor a capacidade térmica. Então, é porque é o contrário, ela absorve menos calor. Se absorve, tem a capacidade de absorver menos calor. É por isso que varia mais a temperatura. Mas isso está relacionado ao quê? Devido ao calor específico. Eu vou te mostrar que você vai entender facilmente com uma figura. Com um desenho aqui, ó. Os valores, que isso eu não vou mostrar. Não preciso mostrar. Cadê o meu desenho? Isso aqui, ó. Olha aí, eu tenho um ambiente que é o deserto. O deserto, existe uma situação no deserto que a amplitude térmica é muito grande. O que é amplitude térmica? Só para a gente não esquecer. A amplitude térmica, quando falar amplitude térmica, são conceitos da geografia, tá? Que pode estar lá na geografia. Um ambiente que tem amplitude térmica é porque existe uma grande diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura, certo? No deserto existe uma amplitude térmica grande, porque durante o dia 50 graus Celsius
e durante a noite menos 10 graus Celsius. Então, houve uma grande amplitude térmica. Mas por que que isso acontece? Olha aqui o deserto, a situação de deserto. Não é essa a figura, a situação de deserto? Olha o que ele me explica aqui embaixo. Me fala o quê? No deserto, o baixo calor específico da areia faz com que ela se aqueça e resfrie com facilidade. Então, se tem baixo calor específico, é porque tem baixa capacidade térmica. Então, ele absorve calor rapidamente e libera calor rapidamente. Então, é por isso que a areia, quando chega meio-dia, ela já aqueceu o que tinha que aquecer. E a água? Olha lá, na outra região. Olha o detalhe na outra região. Eu tenho água e areia, é a situação descrita que nós estamos falando, não é isso? Nós temos em regiões litorâneas, o calor específico da água faz com que ela aqueça e se resfrie mais lentamente do que o meio. Isso é porque devido ao que? O alto que, gente? Calor específico. Se eu tenho alto calor específico, é porque eu tenho alta capacidade térmica. Alta capacidade, eu absorvo mais calor. Baixa capacidade, eu absorvo menos calor. Entenderam? Quem já tomou banho no rio à noite? Quem já tomou banho no rio à noite? Já tomou banho? Quem? Eu? Quem? Eu não vi. Tomou banho no rio à noite. A água é quente ou fria? Fria? É mais fria do que durante o dia ou mais quente? Do dia é mais fria. Do dia é mais fria. Mas por que que isso acontece? É justamente porque a água ficou o dia inteiro aquecendo. Então ela tem um alto calor específico. Se tem um alto calor específico, ela vai passar o tempo todo aquecendo e como ela demora para aquecer, ela também demora para o quê? Para resfriar, certo? Então é devido ao alto calor específico. Entenderam, gente? Professor, Oi. isso também acontece em cisternas, né? Também, tipo, durante o dia a água é fria, aí quando é de madrugada a pessoa vai pegar água, a água tá morta. Do mesmo jeito. Por quê? Por causa do calor específico dela. A água tem um alto calor específico. Isso quer dizer que leva mais tempo para aquecer e mais tempo para resfriar. Entendeu? Por outro lado, se é alto calor específico, tem mais capacidade o quê? Térmica. Entenderam os conceitos, gente? E aí? Entenderam? Entendi. Ficou claro? Beleza. Então, qualquer dúvida é só perguntar. Isso é os calores específicos, né? E a capacidade térmica. E aí, nós temos a ideia de calor sensível ou quantidade de calor sensível. Isso, na verdade, é a forma de calcular, né? O calor sensível. A quantidade de calor sensível é responsável, vou sublinhar, a quantidade de calor sensível é a responsável por variar a temperatura. Então não esqueça, todo calor sensível está relacionado com quem? Com variação de temperatura. Todo calor específico vai estar relacionado com variação de temperatura. Beleza. Se existe variação de temperatura, existe calor sensível. E por detalhe, calor sensível está relacionado a quem? A o calor específico. Então lá, o que é o calor sensível ou equação fundamental? Essa é uma formulazinha. Isso aqui é uma formulazinha.
Qual é a nossa formulazinha aí? Calor sensível é igual a massa, esse M é de massa, esse Czinho é de quê? De calor específico, e esse delta θ é o quê? Variação de temperatura. A nossa variação de temperatura. E aqui é o calor, que nesse caso ele chama de calor sensível, certo? Então, quando eu forneço um calor, Maísa não entendeu. O que não entendeu? Cadê? Ela saiu? Não? Então, o que é calor sensível? É quando eu forneço calor a um corpo e esse calor faz com que o corpo varie a temperatura. É o caso da areia, é o caso da nossa areia, vai ser também o caso do que? O caso da água lá. Então eles receberam calor e não variou o que? Temperatura. Eles receberam calor e não variou o que? Ou não variou? Variou temperatura, né? Variou temperatura. Beleza? Então, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. E a pergunta é a seguinte: quando tá frio, é interessante tomar banho de água quente ou fria? Fisicamente falando. O que vocês acham? Quando tá frio, é interessante tomar banho de água quente ou fria? Quente. Acho que é fria. Por Com causa que já vai estar certeza, frio. mas a gente toma quente. Ô, Josiane, nós tomamos banho de água quente, mas o que é, Marcos, que você falou? Já estando frio, é melhor tomar banho frio, porque no caso a temperatura vai estar igual. Quer dizer, fora do corpo, o corpo vai estar com uma temperatura mais elevada, um pouquinho. Justamente, muito boa. É isso, gente. Olha o que fala essa parte aqui, ó. Aumentar a temperatura implica, ó, o aumento da temperatura implica o quê? Calor recebido pelo corpo. Redução da temperatura implica o quê? Calor cedido pelo corpo. Então, sentir frio não existe, né? Então, quando você está com a temperatura, o clima está frio, o interessante mesmo é você tomar banho de água fria. Por quê? Porque você vai ter uma redução de temperatura. Então, se vai ter uma redução de temperatura, você vai perder pouco calor. E perder calor, pouco calor, né? Perdendo pouco calor, você vai, para nós que falamos que sentimos frio, nós vamos sentir menos frio. Só que tem que acontecer também o contrário. Quanto é quente, já é o contrário. Quanto é quente, tem que tomar banho de água quente, para também reduzir a variação de temperatura. E se reduz a variação de temperatura, você vai, nesse caso, sentir menos calor. Então, por exemplo, uma pessoa está com febre, certo? Uma criança está com febre. O que eu preciso fazer com essa criança para parar a febre dela? Ou diminuir a temperatura? Quando a pessoa está com febre, é porque a temperatura está o quê? Temperatura elevada. Então, o que eu preciso fazer? O que é necessário que eu faça? Minha mãe geralmente dá banho gelado. Dava banho gelado. Muito bem. Justamente para abaixar a temperatura. O que é? Por que tomava banho gelado? Implica o quê?
reduzir a temperatura. Ao reduzir a temperatura, você se dava um banho em você gelado para o quê? Para o calor o quê? Ceder. O corpo ceder calor. E ao ceder calor, vai fazer o quê? Ao ceder calor, vai fazer o quê? Vai diminuir a temperatura corporal. Uma técnica também bem interessante é passar álcool nas extremidades. E aí vem toda a física envolvida. Passar álcool na palma da mão, na cabeça, na sola do pé, no bumbum. Por que o álcool? Por causa do seu calor específico, né? É justamente por causa do seu calor específico. Tendo o seu calor específico, o que vai acontecer? Dentro do seu calor específico, o álcool, ele absorve rapidamente calor e fornece calor rapidamente. Então, quanto mais rápido eu perder calor, no caso de febre, melhor, né? No caso de febre, bem melhor essa situação. Entenderam, gente? Ficou entendido? Acaba amarrando tudo isso aí. Fica bem entendido isso aí, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Certo? Então vamos continuar aí na nossa aula. E aí eu tenho outro tipo de calor, que é conhecido como calor latente, né? Deixa eu passar lá para outra página, que tá lá, ó. O calor latente é o calor que está relacionado à mudança do estado físico, ó. Calor latente é o calor que está relacionado a quem? Caiu aí? Não, tá aí de volta. É o calor que está relacionado a quem? Calor latente de transformação. É o calor que está relacionado à mudança de estado físico. Então, se ocorre mudança de estado físico, é porque eu tenho o quê? Se eu tenho mudança de estado físico, é porque existe o quê? O que vai existir? Vai existir, eu recebo calor, caiu aí a internet? Eu recebo calor e não varia a temperatura, muda o estado físico. Seria esse exemplo aqui, ó, gente. Qual é o exemplo que eu quero te mostrar? Esse aqui, ó, da figura, ó. Não um gelo derretendo? Eu tenho ou não tenho um gelo derretendo aí? Isso quer dizer que eu tenho a substância no estado sólido e a mesma substância no estado líquido. Eu tenho a mesma substância em dois estados diferentes, em dois estados físicos diferentes. Se são dois estados físicos diferentes, aqui está sobre a mesma temperatura. Nesse ambiente aqui, a temperatura é a mesma, ó. Então, estão sobre a mesma temperatura. Então, se estão sobre a mesma temperatura, o que ocorreu? Só a mudança de estado físico. É por isso que o calor latente, também chamado calor latente de transformação, é conhecido como mudar o estado físico, que é esse aqui, ó. É essa equação. O QL é a quantidade de calor latente, o M é o que? A massa, e o L é o calor latente de transformação. Vai ser o nosso calor latente de quê? De transformação. Então, essas são as situações que nós temos aí de calor, tá? Nós já vimos. O que nós já vimos até agora? Nós vimos o que é o calor, a capacidade térmica, o que é o calor específico, o que é o calor sensível, o que é o calor latente. Então, capacidade, o nome já disse, é a capacidade que o corpo tem de absorver calor e variar a temperatura.
O calor específico é o calor que está relacionado especificamente em cada substância, que quanto maior o calor específico, maior a capacidade térmica. E o calor sensível, né, que nós estudamos, é o calor quanto fornecido ou absorvido acarreta a variação de temperatura. E agora, o calor latente, que é o quê? É quanto fornecido ou absorvido acarreta mudança no estado físico. Quanto muda o estado físico. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Vou continuar. Vamos lá, continuando isso aí. Como é, Marcos? Da água gelada. Sim. No caso da água gelada, quando ela está num certo grau dela, a pessoa botar assim, ela empedra. É o mesmo fenômeno que acontece nesse livro aí? É o calor latente. Ela empedra porque ela está próximo de 0 graus. Na hora que eu forneço calor, ou eu retiro o calor dela, vai diminuir, vai mudar o estado físico, entendeu? Esse é o calor latente. Entendeu? É quanto o gelo, pode ser o gelo derretendo ou a água congelando. Pode ser tanto um quanto o outro. Certo? Vou continuar aí. Ah, ficou na dúvida? Não. Houve mudança. Por exemplo, você vai fazer café lá na sua casa, né? Você está fazendo café. Na hora que você deixa a água ferver, a água está em qual estado? Líquido e vapor, não tá? Vai estar no líquido e vapor. Ali já está em quê? Ali já vai estar em o quê? Calor latente de transformação. Porque você tem tanto a substância no estado líquido quanto no estado que gasoso. Entendeu agora? Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Pergunte sempre, tá? Vamos lá. O que eu tenho aí, ó? Nós temos aí algumas substâncias que eu não vou chamar atenção. Eu quero ir mais à frente. Aqui também as fases, né? Ou curva de aquecimento e resfriamento, não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Deixa eu ver aqui, eu pulei alguma coisa. Aí, ó, o fenômeno que você estava falando, né? Não é isso? Superfusão é quando você coloca água, né? Eu vou colocar isso lá no AVA, dê uma lida lá depois, tá bom? E aí, ele mostra. Nós vamos lá, potência térmica não, eu quero chegar em equilíbrio térmico. Beleza, tá aqui. Ó. Então, nós já vimos quais os tipos de calor, qual é a forma, a capacidade do corpo, já vimos essa história toda, né? Então nós vamos agora para a troca de calor. Então, nós já até definimos isso. O calor flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo com que? Menor temperatura. Isso nós já até vimos. O calor sempre vai fluir de uma maior temperatura para menor. Então tem aqui um sistema fechado, certo? Quando se fala sistema fechado, é porque o ambiente não influencia. O meu ambiente não vai influenciar. Então eu tenho um corpo que ele coloca vermelho, porque o espectro de calor, quando aparece vermelho, é porque ele está emitindo mais, né? Mais energia. Então tem aí o calor que sai do corpo de maior temperatura. Olha para vocês verem. A temperatura de A é maior que a de B. Então o calor sai para menor temperatura. Então, presta atenção. Para ocorrer o equilíbrio térmico, eu vou colocar bem assim para vocês entenderem. Para ocorrer o equilíbrio térmico, na situação antes de ocorrer, o que é necessário? É necessário que eu tenha, para ocorrer o equilíbrio térmico, antes. Epa, olha, tá doidão. Antes,
é necessário eu ter temperaturas o quê? Diferentes. Isso para ocorrer. Então, se eu perguntar assim, o que é necessário para ocorrer equilíbrio térmico? O que eu preciso? Ter copos com temperaturas o quê? Diferentes. Após, isso quer dizer o quê? Após o equilíbrio térmico, as temperaturas vão ficar o quê? Iguais. Após ocorrer, as temperaturas vão ficar iguais. Entenderam a ideia, gente? Então, antes eu preciso ter diferentes temperaturas, depois, após, vão ficar com temperaturas o quê? Iguais. É por isso que quando eu vou fazer levar acampamento, nós levamos uma caixa térmica. Por que, professor, uma caixa térmica ou uma caixa de isopor? Justamente para tentar isolar o sistema, né? Tentar isolar o sistema. E aí eu coloco lá refrigerante, água. Ao colocar refrigerante e água com gelo, vai acontecer o quê? O corpo mais quente ou com maior temperatura vai fornecer calor para o gelo. E o gelo vai, em primeiro momento, o gelo não muda o estado físico, porque varia a temperatura, e depois o gelo muda o estado físico. Mas também por que ele muda o estado físico e o refrigerante não congela, a água não congela? Porque o tempo todo você vai estar abrindo. Se está abrindo, está entrando ou não calor? Vai estar o tempo todo entrando o que, gente? Calor. Entenderam aí a ideia de equilíbrio térmico? Sim, beleza. Oi. O equilíbrio também, tipo, quando você pega um copo com água gelada e pega um com água quente, aí bota um em cima do outro assim, as águas não se misturam, é a mesma coisa, né? Acontece o equilíbrio ali, né? Não, ali não é que acontece o equilíbrio. Pode até começar. Mas por que as águas não se misturam? Porque as águas, tendo temperaturas diferentes, elas têm densidades diferentes. Entendeu? Então, ocorreu uma diferença de temperatura, uma bem quente e outra fria. Vão ter densidades diferentes, elas não se misturam. Mas se você deixar ali, vai acontecer que uma vai ganhar calor, uma vai aquecer, outra vai resfriar. Detalhe, na hora que você vê a temperatura que está ali, não vai estar tão fria igual a água fria e não vai estar quente igual a água quente. Isso porque as duas águas, nesse caso aí, a aquecida e a fria, vão estar à mesma temperatura. Isso quer dizer o quê? Que ocorreu o equilíbrio térmico. Entendeu? Entendeu? É justamente porque ocorreu o equilíbrio térmico. É bem tranquilo, né? Equilíbrio térmico. Para ter o equilíbrio térmico, antes de ocorrer o equilíbrio térmico, eu tenho um corpo quente e um corpo frio. Depois que ocorre, os dois estão à mesma o quê? Temperatura. Não é nenhum mais quente, nenhum mais frio. Então, se eu pegar duas substâncias diferentes, por exemplo, uma pedra a 20 graus Celsius e um líquido a 20 graus Celsius, e colocar, um vai fornecer calor para o outro, gente. Os dois estão a 20 graus Celsius, não estão? Se os dois estão a 20 graus Celsius, eles já estão à mesma temperatura. Então não tem quem é mais quente nem quem é mais frio. Então ninguém fornece calor para o outro. Mas eu quero fazer o quê? Olha aí, eu quero ferver uma água mais rapidamente. O que eu faço? Eu coloco a pedra lá isso eu estou falando a nível de acampamento, tá? Eu coloco a pedra, lavo ela bem e coloco ela no fogo. Ela vai aquecer, não vai mudar o estado físico. Eu pego essa pedra e jogo dentro da onde?
da água. Ao jogar dentro da água, a pedra que está mais aquecida vai fornecer, ou melhor, a pedra que está com a maior temperatura fornece calor para quem? Para a água. Vai chegar um momento que a água não vai aquecer mais e nem a pedra vai esfriar mais. Isso quer dizer que já estão em equilíbrio o quê? Em equilíbrio térmico, tá? Então, não esqueça, para ocorrer antes, é necessário diferentes temperaturas. Depois de ocorrido, fica com como? Com temperaturas o quê? Iguais. Entendeu aí, Marcos? Tudo de beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, continuar aí. É por isso que aí, ó, a quantidade de calor de um corpo, a quantidade de calor de um corpo A é igual à quantidade de calor de um corpo B. Aí ele me apresenta aí o calorímetro, né? Ele me apresenta o calorímetro. Calorímetro é uma caixa de isopor, né? Um recipiente de isopor que não há perca não há perca de calor para o meio ambiente. Tá bom. Mecanismos de transferência de calor. Quais são as formas de transferência de calor? Primeiro processo é a condução, tá? É a condução. Só eu vou mais rapidinho aqui, só para a gente entender. A condução basicamente ocorre em quê? Em sólidos. E é um processo rápido, tá? A condução ocorre em sólidos e é um processo que rápido. Então, ocorrendo em sólidos e é um processo rápido, é por isso que também que a areia aquece mais rapidamente do que o quê? Do que a água, o líquido, né? Então, condução é um processo rápido. E como é que conclui a condução, né? Ela ocorre de que forma? Ela é o aquecimento de partícula para partícula. Então, na condução vai ter um aquecimento de partícula para partícula. Então, uma partícula aquece, outra aquece, uma aquece a outra que vai chegando, tá? É por isso que mostra aí, ó, aqui maior temperatura e o calor está fluindo. Justamente por isso. É um processo rápido que ocorre aí, ó, o aquecimento de quê? De partícula para partícula. Elas vibram e vão aquecendo, tá? Nosso processo de quê, gente? De qual é que nós estamos estudando? Condução. E aí nós temos outro processo, ele traz aí um exemplo, a convecção. Detalhe, a convecção ocorre basicamente, só puxar aqui, a convecção ela ocorre basicamente em líquidos e gases, tá? Ela ocorre em líquidos e gases. Epa. Ocorre basicamente em que? Líquidos, deixa eu escrever aí. Em líquidos e gases. É um processo lento, tá? É um processo lento. Por que que é um processo lento? Na condução é uma partícula que aquece outra que vai transferindo, né? Na convecção não, é uma partícula que aquece e desloca. É o que eu estava falando da densidade, Marcos. O mais quente sobe e o mais frio desce. Então isso são linhas de convecção. Então o mais quente sobe, aqueci, ele sobe. E o mais frio, que é mais denso, desce. Então é um processo lento, porque não é de partícula para partícula. Ela tem um caminho a ser seguido. É um processo mais lento, tá? E o que acontece, vamos lá ver um desenho, uma figura aí, ó.
é justamente que ocorre aonde, ó? No congelador, né? A corrente de ar sobe, que é a quente, e a fria desce. Por isso, convecção. Aqui mostra, né? Mostra durante o dia o litoral aí, né? A terra tá mais quente, o ar sobe, leva e ocorre o vento. E à noite é o contrário. Mas por que essa diferença, hein? Essa diferença ocorre porque aqui eu tenho líquidos e aqui eu tenho sólidos. Os sólidos aquecem mais rapidamente, mas também resfria mais rapidamente. Quanto a água aquece lentamente e resfria lentamente. Por que isso? Por causa dos calores específicos e substâncias diferentes, né? Os calores específicos e as substâncias o quê? Diferentes. Beleza, gente? Entenderam esses processos aí? Entenderam? Tudo tranquilo? Pessoal, então, deixa eu fazer um negócio aqui.